E aí, pessoal? Eu retomei os meus estudos de front-end e uma coisa que eu observei, né, acabei me acostumando a utilizar muito no JavaScript, são as ferramentas de Map, Reduce e Filter. Uma coisa que eles utilizam toda hora e tal, obviamente eu vou explicar melhor para vocês. E aí, como sempre acontece, quando a gente acaba aprendendo uma linguagem, aprendendo outra, a gente vai melhorando, ou na verdade ganhando novas formas de trabalho. E eu estava programando em C# e pensei, bom, eu podia, aqui caía bem aquela utilização do map. E aí eu fui procurar formas de utilizar não só o map, mas quanto o filter, o reduce e o for each também. Então é isso que eu vou trazer para vocês hoje. São formas simples, poderosas e rápidas de se trabalhar com arrays, com coleções em geral, né? E acho que vai ser uma ferramenta bem legal para vocês terem aí na manga. Para começar, nós vamos ter aqui, né, o números, que é uma lista de inteiros, onde eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Criei aqui esses dois métodos, um imprime, que recebe um inteiro e imprime ele na tela, simplesmente console.writeLine, e temos aqui um dobra, que ele recebe um número, multiplica por 2 e devolve. É importante vocês perceberem, porque isso vai ser utilizado mais para frente, que o imprime, o retorno é void, ou seja, ele não retorna nada. Ele até recebe aqui alguma coisa, faz alguma coisa com isso que foi recebido e pronto, não vai devolver nada para quem chamou. Já o dobra é diferente. Ele vai receber aqui o número, vai multiplicar esse número por 2 e vai devolver este novo valor, esse valor dobrado. Então, se ele recebe um 2 aqui, ele devolve um 4 aqui. Se ele recebe um 10 aqui, ele devolve um 20 aqui e assim vai. Então, eu vou jogar eles um pouco para baixo aqui e vamos começar com for each. For each a gente já está acostumado com aquela expressão, né? For each, aí a gente coloca uma variável e essa variável itera ali dentro de uma coleção. O que a gente vai usar agora é este for each aqui. Você repara que este for each, ele é um método estático que está dentro do array. Então a gente chama array.for each e passa para ele um array que ele vai fazer alguma coisa. Se vocês verificarem, ó, eu peguei o número que estava lá em cima, que era uma lista, e converti para array. Até aí, nada de novo. O segundo argumento é uma action aqui, um delegate, seria um ponteiro para uma função que vai fazer alguma coisa. Então veja que eu estou mandando para o imprime. O imprime é aquele que não retorna nada. Então o que o for each faz para a gente? For each seria uma tradução para cada. Então para cada item desse array, ele vai pegar esse item e vai mandar lá para a função que você apontou. Então eu apontei a função imprime, ele já sabe que tem aqui na assinatura, recebe um inteiro, ele vai pegar o item daqui, vai mandar para lá e alguma coisa vai ocorrer. Vamos ver? Olha só, os itens que nós temos aqui em cima, de 1 a 5, estão impressos aqui na nossa tela de 1 a 5. Então ele pegou esse número, converteu para array, mandou lá para o for each, o for each foi em cada item, falou, ó, para cada item eu tenho que fazer essa função aqui, esse método que passaram para mim. Então tá legal, pega aqui o primeiro item, manda para lá e ok, e o que ele fizer fez. O segundo item manda para lá e deixa executar, e assim foi até o último item quando finalizou. Vou escrever aqui, ó, não há retorno, for each não há retorno. E aí a gente passa para o segundo caso, map. No map há retorno. Eu vou colocar aqui um console.writeLine só para a gente ter um ponto de parada. O map, ele há um retorno. Ele faz basicamente o que faz o for each, só que cada item que ele manda, ele espera que retorne alguma coisa. Eu estou escrevendo map aqui porque é o que eu estou fazendo essa junção do JavaScript. Quem vier do JavaScript vai se sentir à vontade. Mas aqui, para nós, ele é o select. Então vamos pensar o select da seguinte forma. Vou até escrever aqui, ó, select /map. O select, ele vai pegar cada item da coleção que você passou, aqui a gente não precisa converter para array. Cada item ele manda para essa função que a gente indicou aqui. Então aqui, ó, ele pega os números, ele vai dar o select, ou seja, ele vai selecionar cada item dessa coleção de números, vai enviar para essa função chamada dobra, que é essa que está aqui embaixo, tá vendo? Ó, recebe um número também. E cada item desse ele vai guardar numa coleção. Ele vai fazendo uma coleção disso, ele vai enchendo ali, ou seja, a coleção que nós vamos obter vai ser
com a mesma quantidade de itens da coleção que a gente chamou o select, porque para cada item ele vai fazer uma coisa e devolver um valor. Vamos ver em funcionamento. Ó, dobros. Eu vou aumentar a tela para vocês verem. Ó, segue a minha seta aqui, ó. Tem um números que contém 5 itens. Ao final do processamento, o dobros também tem 5 itens. O que a gente tinha antes como 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem o dobro agora, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Eu vou colocar um breakpoint para vocês poderem ver acontecendo. Então eu vou colocar aqui, ó, um breakpoint aqui no dobra, vou mandar executar, ó, bateu aqui, ó, parou. O que que ele recebeu? 1. Então ele está no primeiro item lá, que é o número 1. Aí ele vai fazer a conta, que ele poderia obviamente fazer um monte de outras coisas, consultar no banco de dados, chamar uma API, fazer o que você quisesse, um processamento, aqui podia ser gigante. No final ele ia retornar um inteiro, esse inteiro ia retornar lá para cima, ele ia guardar, ia mandar o próximo, ia guardar, quando ele tivesse todos, ele criava uma nova coleção para mim lá. Então aqui a gente está no número 2 já, número 3, 4, o último número que é o 5 e retornou. Eu estou transformando para array porque na verdade aqui a gente está utilizando uma coisa que é como se fosse um iterador. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas ele não cria a coleção, ele deixa meio que de pronto para quando você quiser usar. Vamos dizer assim, ele está meio que pré-preparado, está ali guardado, se você precisar usar ele acessa. E quando eu faço toArray, falo, ó, agora eu vou precisar. Então aí ele faz todo o processamento e me devolve o dobros aqui, ó, já pronto. Então agora eu tenho o dobros aqui todo prontinho, 2, 4, 6, 8, 10. Eu poderia ter usado um toList e ele transformaria em lista. No caso eu coloquei toArray, então o dobros é um array de inteiros. E pronto, então pensa que o select é, vou selecionar cada item da minha coleção, vou mandar fazer alguma coisa com ela e vou ter um retorno. Lembrando que o for each ele só pega cada item, manda fazer e esquece. No select ele manda fazer, mas ele quer alguma coisa de volta. Uma coisa que talvez vocês não tenham se atentado é que tanto aqui no for each quanto no select eu posso colocar uma expressão lambda. Vou até fazer aqui para vocês verem. Repare que agora, ao invés de chamar o imprime, eu coloquei uma função lambda, que é o que? Esses parênteses, esse x aqui, eu posso escrever qualquer coisa. Eu poderia escrever meu número. Porque quando o for each for chamado, ele sabe que tem que pegar um item daqui, e aí ele vai saber que é um inteiro, porque eu estou passando para ele uma lista de inteiros. Como eu abri o parêntese e coloquei aqui dentro, ele sabe que é um parâmetro que eu estou pedindo, e aí o mesmo nome de parâmetro eu uso aqui dentro. E ó, nesse pedaço aqui seria a minha função escrita. É que a função lambda a gente tem esse jeito de escrever, a gente tem que ser uma linha, tem que ser compacto, não precisa escrever o return aqui porque eu coloquei só uma sentença, né? Eu poderia crescer ela também, mas não é o ideal. Já que eu estou utilizando o lambda, vou escrever ele de forma compacta. No meu caso, minha preferência é, se eu precisasse de uma coisa maior, várias linhas, eu faria como fiz antes. Crio aqui a função separada, né? E faço lá dentro. Mas aqui vocês viram, eu rodo F5 aqui. Para cada item ele vai chamar essa expressão lambda, passando o número como parâmetro. E no final eu tenho a mesma coisa. No select eu poderia ter feito a mesma coisa. Apago aqui a função, crio um lambda. E aqui eu coloco o que eu preciso. Vou receber um número também, e se eu quiser dobrar, pronto. Ele já sabe que tem que fazer o que está aqui dentro, vai mandar o número para cá. Isso aqui também tem um return, é como se tivesse um return aqui. Então ele vai pegar o número, multiplicar por 2 e devolver o resultado. Olha os dobros aqui, ó. Mesma coisa. Para mostrar que realmente fez, não foi outra coisa, ó. Em vez de dobrar, vou mandar triplicar. Ó o resultado aqui. 3, 6, 9, 12, 15. Então, é isso daí. Então você vê que onde tem uma função, eu posso colocar um lambda. O que importa aqui realmente é a assinatura. A assinatura a gente quer dizer um conjunto do o que retorna. Então para os for each tem que ser um void e que ele receba um inteiro. Porque aqui eu estou passando um inteiro. Aqui em cima, o que eu estou mexendo, ó, é um array de inteiros e ele vai passar um inteiro.
Aí, quando eu criar a minha lambda, também tem que respeitar a mesma coisa. Ele recebe só um parâmetro, então ele sabe que é o número. E ele tem que fazer alguma coisa, no caso aqui, fazer alguma coisa com um void, não tem retorno. Já nesse aqui, ele recebe um parâmetro e devolve alguma coisa. Então, mais para baixo também. Quando a gente precisa de uma função que retorna alguma coisa, a gente pode fazer um lambda que retorne. Quando a gente precisa de somente void, a gente pode fazer um lambda que só faz alguma coisa e não retorna nada. Lembrando que é muito importante também a questão dos parâmetros. E se ele precisa de um parâmetro, tem que receber o parâmetro. A gente tem que colocar aqui no lambda. Eu poderia colocar outro parâmetro aqui, se a expressão for each permitir. No caso aqui, a expressão for each, ela não aceita, porque o que ela diz é, a expressão que eu vou usar aqui, o método, seja lambda, seja uma função, um método mesmo, ele não pode receber dois argumentos. Repare que aqui mostra de forma bem clara, ó. Delegate does not take two arguments. Ele não aceita dois argumentos, é um só. Agora, nós vamos ver o que seria o reduce do JavaScript, que é um aggregate. O aggregate, ele é uma forma de você agregar resultados, você juntar muitas coisas em uma só, agregar. Ou seja, quando a gente pede, por exemplo, o valor total de uma compra, a gente pega todos os valores individuais daquela compra, agrega num valor só, que é o valor total. Quando a gente quer a média salarial de uma determinada classe, a gente pega, soma todos os salários, divide pela quantidade e transformou todo esse monte de informação no número só. A gente agregou. Então, o agregado serve para isso. Então, o aggregate aqui, que seria o reduce, é uma forma de você pegar tudo e reduzir para uma informação só. E como que vai funcionar o meu resultado aqui? Pode parecer um pouco complicado a princípio, mas calma que a gente chega lá. Esse ACC aqui é o meu agregador. O que é o agregador? É o lugar onde eu vou guardar a informação à medida que eu vou passando pelos itens. Vai ficar mais claro. Esse X aqui é o valor que eu estou recebendo. Valor. Então vamos passar por aqui. Olha só, eu já coloquei aqui para ele parar cada vez que chegar aqui. Vamos rodar. Então, a princípio, ó, o que eu estou recebendo aqui? Ó? Eu estou recebendo o meu números. O meu números continua sendo a minha listinha lá de cima. Não mudou nada. Ou seja, ele vai pegar item por item e fazer a função aqui do agregador. A primeira vez que ele passar nos números, ele vai pegar o valor de 1, na segunda 2 e assim por diante. Então aqui, quando ele entra, o agregador ele tem um pequeno detalhe. Quando ele entra na função, que é ali onde a gente parou, agregador vezes valor, na primeira vez ele já está com o primeiro valor. Então você pode ver que o agregador aqui, ó, tem um valor de 1. E o valor já é o número 2. Então a gente chega ali já com o primeiro item no agregador e o segundo item no valor. E aí ele vai fazer o que eu mandar fazer. O que eu estou fazendo aqui é uma forma de você multiplicar um número pelo outro. Então eu recebi o 1, mandei multiplicar pelo 2. Ele vai fazer essa conta e vai guardar no agregador. Então o resultado aqui, 1 vezes 2, vai ser 2. Ele vai pegar o 2, vai guardar no agregador e vai puxar o próximo item para o valor. O próximo item vai ser o 3. Então quando eu der um F10 aqui, ele vai multiplicar 1 pelo 2, guardar no agregador, ou seja, o agregador vira 2 e o valor vira 3. Ó, tudo aqui, ó. O 1 já está lá no agregador nesse momento, o 2 está no valor. Ele vai multiplicar um pelo outro e guardar no agregador. Vai virar 2. Aí ele pega o próximo item e joga no valor. Então vamos ver isso acontecer? Ó, o agregador já virou 2, o valor já virou 3. Aí o que ele vai fazer? A mesma coisa. Ele vai multiplicar o agregador pelo valor, 3 vezes 2, 6. Vai guardar no agregador e vai puxar o próximo item para cá, que é o 4. Então vai virar um 6 vezes 4. Ó, 6 vezes 4. Vai fazer a mesma coisa. 6 vezes 4, 24. Vai guardar aqui, vai puxar o 5. 24. Puxou o 5. 24 vezes 5. 120. Jogou no resultado, isso tudo que a gente fez, e seguiu. Ou seja, ele transformou uma lista em um único resultado, ele agregou.
Isso que eu fiz foi a multiplicação. Eu podia ter feito a soma, eu podia ter feito a divisão, eu podia ter tirado a média, eu podia ter tirado isso aqui e mandado para alguma outra função, eu podia ter feito o que eu quisesse. Então, essa é uma forma de a gente usar o agregado. No vídeo que eu falei sobre strings, eu utilizei o join para a gente juntar strings. Eu podia ter utilizado o agregado. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Olha isso daqui. Criei uma lista, podia ser um array. Isso acontece muito aqui em algoritmos, né, em desafios de algoritmo, chamado palavras. Então eu coloquei o palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 10. Ó, tudo aqui. Aí, eu utilizando o agregado, lembrando, ó, vou mudar o nome para facilitar para vocês. Ó, aqui é o agregador. Ele recebeu o agregador. Primeira vez que ele passou, que aqui eu não pus o ponto de parada, eu vou pôr o ponto de parada para ficar mais fácil da gente entender. De novo. Vou tirar esse agora que a gente não precisa. Rodou. Primeira vez que ele passou, ele já colocou o primeiro item no agregador, o segundo item como meu palavra. Então nesse momento eu tenho o palavra 1 e o palavra. O que eu fiz aqui? Ao invés de multiplicar, que eu usei aqui em cima, agora eu estou usando soma, que na string é concatenar, é juntar. E eu falei para ele, ó, pega o agregador, coloca um ponto e vírgula, coloco palavra. O que vai acontecer? Olha como está o meu agregador agora. Palavra, ponto e vírgula, palavra. Ele está juntando, ele está fazendo a somatória juntando. E aí ele vai fazer isso até o final até o final da coleção e vai me retornar o resultado palavras. Palavra 1, 2, 3 e 10, tudo junto, separado por ponto e vírgula, do jeito que eu poderia ter feito com um join. Então é uma outra alternativa. Eu poderia ter utilizado a ordem aqui da palavra do agregador e ter feito ele colocar as palavras ao contrário. Então ele poderia, ó, vamos fazer novamente aqui. Dessa vez eu inverti a ordem, sem problema nenhum. Vai continuar acontecendo da mesma forma. O que chegou aqui, ele vai juntar, ele vai fazer o que eu mandar aqui, vai juntar no agregador e vai repetir isso. Nesse momento, o meu agregador é o palavra 1, normal, ele veio com o primeiro item. Só que agora, ó, olha como eu disponibilizei a questão aqui. Eu pus o palavra, que é o palavra 2, ponto e vírgula e o agregador no final. Olha o resultado, tá aqui, ó, palavra 2, palavra 1. Eu inverti a questão. Quando eu fizer isso até o final, o meu resultado de palavras agora tá invertido. Olha lá, palavra 10, palavra 3, palavra 2, palavra 1. Então é uma forma, no algoritmo pediu, preciso que você faça a inversão aqui da ordem das palavras. Com o agregador você resolve isso numa linha só. Demonstra aí um conhecimento maior da linguagem. Eu poderia ter pego palavra por palavra, quebrado ela em um array, porque uma string nada mais é do que um array de caracteres, invertido inclusive a letra. Eu poderia ter feito o palavra 1 virar o 1, A, R, V, A, L, A, P, invertido mesmo, como se você estivesse lendo no espelho. Também é algo comum em desafios de algoritmo pedir. Com o aggregate também, fazia isso aqui numa linha só. Então o aggregate ele é muito poderoso. Talvez ele seja um pouco confuso de você se lembrar, de você entender no primeiro momento. Copia o meu código, vai no F10 aí fazendo passo a passo. Se for o caso, anota num papel. Ele estava assim, ficou assim. O agregador estava assim, ficou assado. Quando ele passou ali, o palavra veio para frente. Indo devagar você vai entender. Volta o vídeo, assiste de novo. Você com certeza vai conseguir. E antes de passar para a filtragem, que é o último item do nosso vídeo de hoje, peço que se for interessante, se estiver gostando, já sabe o que eu sempre peço, curte, compartilha, se inscreve, manda para alguém esse vídeo, alguém que talvez seja programador front-end, fala, olha, você sempre fala desse map, filter, reduce, eu também tenho aqui no C#, eu também tenho aqui no ASP.NET, olha aí o jeito que eu posso utilizar. E lembrando que cada vez que você faz esse tipo de coisa, você comenta aqui no vídeo, isso mostra para o YouTube que o meu trabalho tem uma relevância, que esse tipo de vídeo tem relevância, é excelente para mim, isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho, é excelente para vocês também, porque o algoritmo vai entender que ele não somente vai oferecer vídeos do meu canal, mas ele vai oferecer vídeos de outros canais na mesma temática para você. Então é um ganha-ganha, ganha como diria Michael Scott. Vamos para o último agora,
que seria o correspondente ao filter, que é o nosso where. Where seria basicamente onde. O where, ele serve de filtro. Então, o resultado que nós teremos aqui no filtrado vai ser de acordo com o filtro que nós utilizamos aqui. Então pode ser que mesmo uma coleção com milhares de itens, o resultado final seja um conjunto vazio, porque você passou o filtro e nada passou naquele filtro. Preste atenção que agora nós estamos utilizando como base palavras, então ele vai filtrar aqui do palavra 1, 2, 3 e 10. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o palavras que nós temos aqui em cima e falei, eu quero os itens do conjunto palavras onde contenha o 1. Veja que aqui contém o 1, a gente está utilizando tudo strings, tá? O P aqui, mais uma vez, é o lambda. Nós costumamos no C# utilizar somente uma letra quando está fazendo no lambda, porque para a gente já está claro o que vai vir aqui. Eu sei que o que vem aqui é um item do conjunto palavras, mas se você quiser, para facilitar o seu entendimento no início, você pode escrever palavra. E aí, obviamente, você tem que alterar aqui. Então aqui eu sei que eu vou receber uma palavra do conjunto palavras e ele vai passar por esse crivo aqui. Ele vai passar por essa função. Eu poderia criar uma função que sirva de filtro. Inclusive, essa função poderia ir no banco de dados. Você poderia estar filtrando, por exemplo, funcionários. E aí você quer passar por um filtro no banco de dados para saber se, por exemplo, esse funcionário ele passou o crachá hoje. Se ele entrou na catraca hoje. E aí, somente se ele entrou, eu vou, sei lá, avisar pro refeitório a quantidade de pessoas que vão almoçar. Isso pode estar ligado. Você pode colocar um filtro aqui, ele vai verificar, ó, o fulano passou na catraca hoje, então ele está dentro da empresa, avisa no refeitório que tem um a mais para a refeição. Mas no nosso caso aqui, a gente está facilitando com um lambda. Então, no nosso caso aqui, as palavras que contêm um na sua string, né, vai ser selecionado. Ele vai dar um true e vai entrar para o filtro. Vamos rodar. Olha só. E o meu filtrado agora, ó, tem dois itens, que são as strings palavra 1, palavra 10. Tudo certo, porque o palavra 1 tem 1, o palavra 10 tem 1 também aqui no meio, porque eu falei contém. Contém tem no meio. Eu poderia pedir que termine com, podia, que tenha no começo, podia. Aí a função eu que crio. Mas no caso aqui, tudo certo. O palavra 2 a gente vê que não tem o caractere 1 e o palavra 3 também não tem um caractere 1. Ou seja, filtrou, ficou dois itens e eu faço o que eu quiser com esses itens. Eu poderia, como eu disse, criar a função e passar? Poderia. Vou dar um exemplo para vocês. Vou criar aqui, ó. Vou parar. Criar um filtro criativamente chamado filtro e vou utilizar ele mais aqui embaixo. Agora é o filtrado 2. Vou colocar um breakpoint aqui no filtro e vocês vão ver que cada vez ele vai bater aqui para ter um retorno. Lembrando que o filtro tem que ser uma função que retorne um booleano, porque é isso que o where espera. Ele espera passar o item e receber um true ou false, um verdadeiro ou falso. Se ele receber um verdadeiro, ele guarda para utilizar. Se ele receber um falso, ele descarta. Não é algo que eu quis. Ó, chegou aqui no filtrado 2, ele está mandando cada item. Ó, o primeiro item que ele mandou, palavra 1. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai verificar se o tamanho, ou seja, a quantidade de caracteres, é maior que 8. Se for maior que 8, ele vai mandar um true. Se não for maior que 8, ou seja, se for igual ou menor que 8, ele vai mandar um false. Aí ele fez a primeira, foi lá para cima. Vai fazer a segunda, ó, palavra 2, palavra 3, palavra 10, terminou. O único que entrou foi o palavra 10. Palavra 10 é a única palavra do meu array de palavras que possuía mais de 8 dígitos. E aí, logicamente, eu poderia usar, por exemplo, aqui, tudo misturado. Eu poderia, ao final disso aqui, eu gostaria de imprimir o filtrado 2. Porque eu coloquei aqui só por um breakpoint. Se eu mandar imprimir isso aqui, ó. Olha o que ele imprime. System.string e esse sinal aqui, esses dois colchetes mostrando que é um array.
ele não está imprimindo, eu usei só como breakpoint. Mas, como eu disse, aqui a gente está programando, a gente pode utilizar tudo. Se eu realmente quisesse imprimir o filtrado 2, olha o que eu podia fazer. Utilizar o for each aqui, ó, que a gente já aprendeu lá em cima. Aí eu coloco aqui, ó, passo para ele um filtrados 2 ponto to array. Lembra que o nome aqui independe. Então eu poderia deixar meu número, só não vou deixar para talvez não confundir vocês. Mas agora ele vai imprimir o meu filtrado 2. Vamos tirar o breakpoint. Resultado final, ó, tá aqui embaixo, ó, palavra 10, que foi o único. Obviamente eu poderia ter feito isso com um for normal, mas veja, desse jeito fica mais compacto, fica mais fácil. Você não precisa criar tantas linhas, porque se eu criasse um for, eu iria colocar for, ia colocar a quantidade de itens que vai ter lá, -1, né, porque ele é baseado em 0. Aí ele vai ficar iterando ali dentro, não precisa. Assim como o for each, a gente utilizou o for each, tem o for each também, lembra que coloca var, você cria uma variável, aí você diz a quantidade de vezes, aí ele fica passando ali dentro. Se for uma expressão muito grande, tem seu lugar. Mas se for uma coisa simples como foi aqui, isso aqui é mais prático. E lembra, isso aqui causa uma ótima impressão na hora que você está fazendo um teste, porque mostra o conhecimento da linguagem. Algo que passou batido aqui, eu não comentei, é que tirando o for each que pertence ao array claramente, o aggregate, o select e o where, eles fazem parte do link. O link, L-I-N-Q, ele é como se fosse uma linguagem que está dentro aqui do .NET pra gente. Ele tem no VB, você vai utilizar ele no C#, no ASP.NET, normal. E ele é uma forma de consulta, é como se fosse um SQL que você usa aqui em qualquer lugar. É uma outra linguagem, é uma linguagem de consulta que você pode utilizar para consultar dados, vamos dizer assim, coisas da memória que estão aqui, como variáveis, coleções, como foi o nosso exemplo, mas eu poderia utilizar isso para fazer consulta em banco de dados, utilizando o Entity Framework, podia utilizar diretamente o banco de dados. Então, eu posso fazer um vídeo futuro falando mais sobre o link. E a gente não vê aqui o link aparecendo aqui em cima, teria que colocar o use link, porque a gente tem os using globais, que eu já falei em outro vídeo, mas ó, ele aparece aqui, ó. A gente já sabe que tudo que está aqui já está meio que importado, já está como se tivesse um using escondido ali pra gente. Então a gente está utilizando o que vem aqui da biblioteca system.link. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam utilizar isso aí nos testes de vocês, em algum processo de seleção. Imagina, você chegar lá e cai exatamente isso daqui, ó, você já mete aqui uma linhazinha, já mostra, isso aqui eu conheço, estou usando o link, papapá, explica, você tem que saber explicar, obviamente, para mostrar que não simplesmente você foi um programador, uma programadora copia e cola, mas eu acho que isso aqui contribui muito para vocês poderem demonstrar, e como eu disse, todos eles você consegue utilizar muito nessas provinhas de algoritmo. Provinha de algoritmo é uma coisa que você tem que ir fazendo para esquentar. Eu brinco que é igual exercício. Se você ficar muito tempo sem fazer, quando você vai fazer dói. Então você tem que estar fazendo sempre para estar sempre com aquilo fresco na cabeça, porque é meio que um jeito de pensar. Lógico que tem um ou outro um pouco mais difícil, mas dentro de suas categorias eles são mais ou menos a mesma coisa. Então tem um grupo de exercícios que são mais ou menos a mesma coisa, e eu espero que com o vídeo de hoje vocês tenham mais facilidade. E se tiver alguma dúvida, se não tiver essa facilidade toda, deixa no comentário, manda algum comentário, fala, eu queria que você fizesse algo desse tipo, utilize isso aqui para resolver aquilo lá, e aí dentro da minha possibilidade, lógico, se eu souber, que eu também não sei de tudo, eu faço para vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo, vejo você no próximo código.